Agora vamos sim ao nosso estudo sobre o tema Uma igreja no centro da vontade de Deus se dedica ao discipulado. Uma igreja no centro da vontade de Deus se dedica ao discipulado. Eu quero convidar os irmãos, antes da gente começar na projeção dos slides, Daniel, por favor, que leiam comigo o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: O anjo do Senhor disse a Filipe: Levante e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, e o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, via lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-o. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: Senhor, entendes o que está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Só até aqui a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade de, juntamente com os meus irmãos, glorificar o Teu nome, dedicando o nosso tempo à meditação e ao conhecimento da Tua palavra. Se conosco mais uma vez, Senhor, dá-nos um coração aprendiz e ouvidos sensíveis à voz do Teu Espírito, Senhor. Que nós possamos continuar esse processo de sermos moldados e conformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele nos deixa muito claro uma necessidade. Daniel, pode projetar. Uma necessidade. A necessidade de discipular. O nosso tema é uma igreja no centro da vontade de Deus, se dedica ao discipulado. Subtende-se com isso que somos discípulo. Então, somente discípulos podem discipular. E se discípulos podem discipular, lógico que todos os discípulos podem discipular. Essa não é uma tarefa restrita a uma liderança, a um departamento, mas ele é um comissionamento a todos os discípulos do Senhor. Nós cantamos 2 hinos do cantor cristão aqui, que se os irmãos prestaram atenção na letra, a maioria dos irmãos aqui conhecem de cor e salteado a maioria dos hinos do cantor cristão, não é o meu caso. A ênfase do cantor cristão está no ide. A ênfase das nossas mensagens está no ide. A ênfase da nossa fala está no ide. Mas é interessante que quando você analisa o texto, que é chamado da Grande Comissão, o imperativo, ou seja, a ordem, repousa sobre a expressão fazei discípulo. O ide, ele não é um imperativo, ele torna-se um imperativo, desculpa eu ter que falar dessa forma, mas ele torna-se um imperativo por ser uma oração, uma frase subordinada à expressão fazei discípulo, que por ser um imperativo, força a anterior a um imperativo. Então, resumindo, o ide, ele torna-se um imperativo porque para fazer discípulo eu preciso ir. Eu não tenho como fazer discípulo se eu não for ao encontro, se eu não me movimentar ao encontro de alguém. Então, por isso, o verbo ide
torna-se um imperativo, porque se eu vou fazer discípulo, obedecer a frase que me diz, faça discípulo, eu tenho que ir, não tem como fazê-lo. Então repousa sobre a grande comissão uma ordem expressa que é fazer discípulos. É muito comum, é presente, né? Sábado passado, dia 5, os irmãos que estiveram aqui, outros tantos, né, que assistiram transmissão, nós tivemos um curso que a ênfase era no evangelismo, era no ir. A ênfase era como ir, por que ir, formas para cumprir esse movimento de ida ao encontro do incrédulo, daquele que ainda não conhece essa palavra. Mas há um imperativo, há uma ordem principal nessa comissão que diz: façam discípulos. A nossa igreja, como eu fiz menção aqui no início, através do Ministério de Misericórdia, abriu-se uma porta à evangelização, e nós fizemos menção aqui do irmão Luiz Miguel. Ele, a partir do contato com a equipe de misericórdia, ele teve conhecimento do Evangelho, aceitou Jesus. E a partir de então? E aí? Como fica? Aí alguns podem pensar, não, agora nós vamos trazê-lo, vamos botar na classe de pré-batismo ou de catecúmeno, dependendo do contexto, e vamos preparar. Isso, em muitos contextos, isso resume o que é discipular. E depois, agora você pode andar com as suas pernas. Mas Pedro nos fala que nós somos, principalmente nesses primeiros anos de fé, como recém-nascidos. E com um recém-nascido, a gente não pega ele e deixa aos seus próprios cuidados, de maneira que intuitivamente ele escolha, ele decida como seguir ao Senhor. Por isso a ordem: ide por todo mundo, pregue o Evangelho a todas as criaturas. Façam discípulos de todas as nações, ensinando-os tudo aquilo que eu vos tenho ensinado e batizando-os. Então há uma ordem expressa, e a igreja, quando eu falo igreja, eu gosto sempre de ressaltar isso, de maneira geral, ignora esse que talvez seja o principal aspecto da grande comissão, que é o fazer discípulo, onde repousa a ordem. Façam discípulo, porque eu estou mandando. A gente não precisa retornar ao início da grande comissão, que já foi lido aqui, né? Os versos que antecedem a grande comissão, Jesus diz: eu tenho todo o poder, por isso eu mando, vá e faça discípulo. Então uma igreja no centro da vontade de Deus, ela tem uma preocupação contínua com o seu povo. Coincidentemente, no último estudo, eu estive falando sobre uma igreja segundo o coração de Deus, cuida dos irmãos. E uma das expressões de cuidado é eu ensinar a esse irmão tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado. É uma demonstração desse cuidado. O meu cuidado com o irmão não é somente a ajuda do dinheiro que ele precisa, da cesta básica, de uma carona, de uma visita médica. Não, o discipular está no cuidado, porque na ocasião eu fiz menção dos mandamentos de mutualidade, que um deles é instruí-vos uns aos outros. E o que é instruir uns aos outros, se não discipular, ensinando tudo aquilo que você tem aprendido? É um mandamento instruir uns aos outros, e se harmoniza com a ordem expressa de Jesus: façam discípulos. Façam discípulos.
esteja junto, se aproxime, cuide, ensine-o o caminho. Não é só ao seu filho que você ensina no caminho, é a todo novo irmão, todo aquele que está no seu lado. Então vamos seguir aqui. Então está ali, ó, naquele desenho ali, fica bem destacado a ordem. Fazer discípulos, batizar, ensinar, ir, fazer discípulo, batizar e ensinar. No centro da missão é fazer discípulo. Porque somente um discípulo pode ir. E quem vai é aquele que foi discipulado. Aquele que aprendeu, aquele que creu, entendeu, aprendeu, compartilha. Porque não tem como. Se ele não aprendeu, se ele não foi discipulado, vai surgir sempre os argumentos que nós tratamos aqui algumas vezes. Eu não sei o que falar. Nós fizemos uma pesquisa há pouco tempo na nossa igreja, durante a campanha Mais Um para Cristo, e dentre algumas respostas, o porquê de não engajar-se na evangelização está lá. Eu não sei o que falar, ou eu não sei como falar. Então, precisamos ensinar, precisamos aprender para poder ir. Porque crer não é obra nossa, nós não fazemos crer. O texto que nós lemos, o que diz? Que o etíope voltava de Jerusalém para adorar, mas ele estava lendo a Bíblia e não entendia nada. Ele falou, não entendo nada, não tem quem me ensine, eu estou lendo para passar o tempo porque a viagem é longa. Como alguns de nós lê a Bíblia para cumprir um rito, às vezes. Não, eu tenho que ler a Bíblia, mas às vezes não entende o que lê. Como o eunuco. Então ele precisa o quê? Que alguém chegue do lado, é exemplo do eunuco, que o Filipe chega do lado e lhe explica. Olha, o texto diz isso. E quantas coisas na nossa caminhada cristã a gente tem dúvida? Quantas dúvidas surgem diante de um tempo como esse que nós vivemos, que tem correntes, denominações, ensinos, pregadores famosos para tudo quanto é lado? Quantas dúvidas nos surgem? Quantos questionamentos de é assim, não é? E como vamos saná-lo? Ou como essas dúvidas não surgirão? Paulo diz que a gente precisa estar arraigado nessas escrituras para que não sejamos levados por todo o vento de doutrina. E como nós vamos ser arraigados, como nós vamos ser fortalecidos nessa escritura? Através de uma vida discipular. Eu falei de uma vida evangelizadora no curso. Agora nós vamos falar de uma vida discipular. Porque, novamente, discipulado não pode ser reduzido a um programa na igreja. Ele não pode ser reduzido a um programa. Há alguém que é responsável pelo discipulado, ainda que esse programa tenha um benefício. O programa tem um benefício. Ele cumpre um propósito. Ele nos auxilia e muito. Mas a ação discipuladora da igreja, de modo algum, pode se resumir a isso. No Evangelho de Mateus, onde foi lido hoje a grande comissão, por 80 vezes aproximadamente aparece a palavra discípulos, que associado no texto onde eles estão inseridos sempre está saber o que fazer, saber no que crer, e saber o que dizer. Saber o que fazer, ou saber no que crer, saber o que fazer e saber o que dizer. Então nós, como discípulos,
Não cabe a nós, de maneira geral, não saber o que dizer de maneira básica, não saber o que fazer no básico, e não saber no que crer e como crer no básico. Nós devemos, devido ao tempo caminhado, como diz o autor aos Hebreus, vós já deviam ser mestres, mas é necessário que eu vos ensine novamente os rudimentos da fé. Mas nós não, porque nós não prosseguimos. Por que ele fala isso? Porque em algum momento nós estagnamos. Nós não prosseguimos em conhecer o Senhor, em crescer na graça e no conhecimento. E isso é uma condição fundamental para que eu possa discipular. E nesse sentido, todos nós temos entre nós, escuta o que eu estou falando, todos nós temos na nossa comunidade local, vamos pensar na nossa igreja local agora, alguém que eu tenha algo do Senhor a compartilhar, a ensinar. E todos nós tem alguém que tenha algo do Senhor a nos ensinar. Então, uma comunidade discipuladora que se preocupa com o discipulado, ela vai estar atenta ao comportamento, ela vai estar atenta ao falar do irmão e vai perceber, não é um julgamento, não estamos falando de julgamento, mas vai perceber, meu irmão precisa de cuidado nessa área, e essa é uma área que eu conheço. Eu tenho 20 anos de caminhada nessa área, essa área eu conheço. Eu vou orar ao Senhor e vou buscar uma forma de eu me aproximar desse irmão, de maneira que eu comece a, junto com ele, compartilhando a minha vida, instruí-lo a crescer nesse ponto. Então, nesse aspecto de uma vida discipular, todos nós temos algo a trocar. Todos vocês têm algo a me oferecer e eu tenho algo a oferecer a cada um. Sempre temos, porque como está escrito, o Senhor distribuiu dons à igreja. Dons à igreja. Todos nós temos dons e talentos que o Senhor nos confiou. Mateus focaliza o discipulado mais do que qualquer outro evangelho. Uma vez que temáticas frequentes nesse livro são o que os discípulos creem sobre Jesus, como eles se comportam, ou seja, o fazer, e o que eles devem estar dispostos a abandonar. Desta forma, não é surpreendente que a grande comissão relatada por Mateus enfatize o discipulado. A ênfase da grande comissão não é uma mera coincidência gramatical, não é uma mera coincidência de palavras. É intencional, porque ao longo do Evangelho de Mateus ele fala dessa vida, dessa necessidade, dessa troca de ensino, ensinando e aprendendo, os discípulos aprendendo de Jesus e ensinando a multidões, os discípulos aprendendo de Jesus e sendo enviado a Samaria, a Judéia, os discípulos ensinando e aprendendo. Em Mateus isso é muito evidente, essa vida discipular. E não importa o tempo de caminhada, sempre temos a aprender. Nos evangelhos nós vamos verificar, principalmente no livro de Atos, as vezes em que os discípulos saindo de Jerusalém encontravam homens temente a Deus e perguntavam: vocês conhecem o Espírito? Não, nós só conhecemos o batismo de João. E os discípulos paravam, ensinavam e apresentavam, conformavam a fé genuína, independente do tempo de caminhada, independente da forma com que é visto pela comunidade. Nós vamos ver um exemplo muito claro desse. Discipulado não é apenas mais um programa da igreja com vista a colocar alguém numa posição de liderança ou ocupar membros. Quem pensa em fazer discipulado deve estar consciente de que vai ser servo
e fará todo o esforço possível para não deixar que se perca nenhum dos que aceitaram Jesus. O discipulado, ele requer desprender-se. Discipulado requer você abrir espaço na sua agenda. Não, você não tem tempo, isso é fato. Eu não tenho tempo. Se eu não decidir criar esse tempo, não vai acontecer. Se eu não entender que pesa sobre mim uma ordem de fazer tal coisa, eu não vou conseguir arrumar tempo na minha agenda para cumprir essa coisa. E a verdade é que nós arrumamos tempo quando nos vemos forçados por necessidades, por doença. Nós vamos às vezes pernoitar com filhos, vamos pernoitar nas filas de hospitais, por vagas de trabalho nós vamos dormir em fila para concorrer, mas pesa sobre nós uma ordem do nosso Senhor, que tem toda a autoridade, mas isso não é suficiente para, na vida da maioria de nós, mudar a agenda. E não vai ser naturalmente que vai acontecer esse espaço para ir ao encontro. Vai ser uma decisão minha de que eu sou servo de um Senhor que manda e eu quero servir ao meu irmão também nesta área tão importante, que é junto com ele crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, sim, não é um posto, não é um posto, não é um título. Fulano é o discipulador, né? Como fulano é o meu líder de célula. Fulano, não. Discipulado não é algo pensado para alçar alguém a um posto, para tornar alguém evidente. Discipulado é uma necessidade urgente. É como disse o Ivani, é sair da zona de conforto para a zona de conflito. Porque sim, você vai encontrar conflito com seu irmão que é crente. Ao você ver como ele vê em você, você vai reconhecer nele condutas que ferem, que estão em desacordo, e você vai ter esse conflito. Você vai ter que buscar no Senhor a forma, sabedoria para tratar do irmão naquela área. Da mesma forma que o irmão que identificou a sua falta vai ter que buscar no Senhor sabedoria para edificar você no caminho da retidão. Então, sim, você vai sair, como o Evani falou, da zona de conforto para a zona de conflito. E às vezes bem conflituosa. Seguindo, minha definição favorita da definição do que é discipular é a de John Brothers. Foi o professor no Seminário Batista do Sul. Ele diz o seguinte: discipular uma pessoa para Cristo é trazê-la para a relação de pupilo e mestre. É tomar o seu jugo de instrução autoritativa, aceitando o que ele diz como verdade, porque ele o diz, e submetendo-se às suas exigências como certas, porque ele as fez. A gente vai chegar na zona de conflito nessa ação discipuladora, porque a gente vai ter que chegar para os nossos irmãos, muitas vezes, na ação de discipular e falar: meu irmão, você não tem escolha, isso é uma ordem do Senhor. Você não está dizendo que vai tomar sobre vós o seu jugo, que você vai ser identificado como um discípulo. Então não tem jeito, meu irmão, me desculpe, mas eu tenho que lhe falar. É assim, é assim, é assim. E olha, meu irmão, eu te deixo à vontade, quando você me vir em falta, também pegue a palavra e me corrija. Então, sim, nós vamos sair da zona de conforto, nós vamos ter os enfrentamentos, nós vamos ter dificuldade e às vezes vamos ter a tendência a nos acovardar. Mas eu gosto de fazer menção nesse sentido de uma palavra que é dita pelo profeta Ezequiel. Ezequiel diz,
a palavra dele diz, na palavra de Deus, na boca de Ezequiel, diz o seguinte, que se eu vejo o meu irmão, se eu vejo o justo se desviar do seu caminho de justiça e eu não o repreendo, eu não o corrijo, e o Senhor vier diante dele e lhe colocar uma pedra de tropeço e ele vir a morrer no seu desvio, de mim o Senhor requererá essa responsabilidade, porque eu vi o meu irmão desviando do bom caminho. Então isso não é uma orientação nova, isso já era orientação aos profetas: não deixem o meu povo desviar, não faça ouvido de mercador, não se faça de cego, não faça-se de paisagem, você está vendo, em amor, segundo o Senhor, vá ao encontro e faça com que ele saia do seu caminho de desvio. Então é uma ordem: discipular, instruir, corrigir uns aos outros, exortar uns aos outros. Mais uma vez eu volto aos mandamentos de mutualidade. Isso é muito evidente nas Escrituras, isso é muito claro, isso é muito claro. Segundo Cristo, o que tem a casa sobre a rocha é aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e observa. Quando associa o fazer discípulo a ensinar a obediência, Mateus 28, 19 e 20, Jesus está falando de uma teologia para a vida, porque na mesma grande comissão, Jesus fala que qual é o papel daquele que discipula? É ensinando a guardar tudo. E Jesus diz que discípulo dele, o que edifica sobre a rocha, é aquele que guarda, vivencia, pratica a palavra dele. Então nós precisamos, nesse caminho do discipulado, deixar isso muito claro, meu irmão. Meu irmão, você me desculpa, mas eu tenho que te dizer isso, porque o discípulo de Jesus, ele deve ser reconhecido como aquele que tem a casa edificada sobre a rocha. Aí Jesus diz que aquele que tem a casa edificada sobre a rocha, eu acho que eu passei, edificada sobre a rocha, ele observa, ouve, observa, guarda, pratica as minhas palavras. Então sim, é sair da zona de conforto e ir para de conflito. O fim está próximo, meus irmãos, não dos slides, mas do nosso encontro. A grande comissão diz respeito à santidade. Deus quer que o mundo conheça Jesus, creia em Jesus e lhe obedeça. Não estamos levando a grande comissão a sério se não estivermos nos ajudando mutuamente a crescer em obediência. Mesmo assim, quantos de nós costumamos pensar em santidade quando pensamos em trabalho missionário? Essa é uma coisa muito importante, que quando a gente não pensa nesse aspecto da grande comissão, que é de fazer discípulo e ensiná-los a guardar tudo que o Senhor tem ensinado, nós deixamos de fora o aspecto da santidade. A gente não ensinou. A gente pregou, o irmão levantou a mão e a gente deixou. Aí o irmão continua com os seus velhos hábitos, que não são deixados num abrir e fechar de olhos. É preciso que haja compreensão. Mesmo entre nós, que já caminhamos há alguns anos, quantas coisas a gente fica, mas isso, será que isso é pecado? Será mesmo que isso não desagrada a Deus? Mesmo entre nós, que já caminhamos há algum tempo, volta e meia nos deparamos com algumas circunstâncias, algumas situações, algumas decisões a serem tomadas, que a gente se questiona se é ou não. Imagine aquele que a gente acabou de evangelizar. Imagine quanto não paira de dúvida. Será que eu parar ali no bar é ruim? Será que eu fumar? Será? Quantos serás surgem na mente de um novo convertido, por exemplo? As dúvidas nos acompanham a vida toda, mas no novo convertido, ela é elevada ao quadrado. Seguindo, nós já falamos um pouco disso, de como discipular, mas eu quero dar uma olhada em algumas situações.
Eu quero usar aqui um exemplo, e a gente vai terminar só nesse primeiro exemplo. No material que eu passei para os irmãos, vocês vão ter outros. No texto de Atos, capítulo 18, nós vamos encontrar a história de Priscila e Áquila. E entra também a história do Apolo. Como eu falei aqui que não existe tempo percorrido quanto tempo de crente, as Escrituras dizem que Apolo era um homem poderoso nas Escrituras, é o que a Bíblia dá testemunho dele. Não era ninguém que estava falando, não. A Bíblia fala dele, poderoso nas Escrituras. Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras, ele era instruído no caminho do Senhor. Priscila e Áquila haviam sido instruídos por Paulo, eram discípulos de Paulo, e eles vendo Apolo com toda aquela eloquência, isso já fica um sinal para a gente, porque falar bonito no púlpito, nas pregações e nas gravações não é sinal de fidelidade. Mas eles ouvem Apolo pregar, anunciar com eloquência, mas eles observam, olha, tem alguma coisa aí que está fora do prumo. Eles observam. E precisamos fazer alguma coisa, que esse irmão é uma bênção. Vê, ele não tem vergonha, ele no meio dos outros, ele não foge, arraia, ele não tem medo do que vai acontecer, mas ele precisa falar o certo. E o que Priscila e Áquila faz? Continuando aqui sobre o Apolo, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, porém, conhecendo apenas o batismo de João. Priscila e Áquila traz Apolo, eles se aproximam, então eles têm que sair, eles têm que mexer na sua agenda, nos seus afazeres e pensar, como eu vou chegar até esse irmão? Como a gente vai fazer, Priscila, Áquila, como a gente vai fazer para falar com esse irmão? A gente nesse corre danado, não, mas não podemos deixar passar desapercebido, porque não só ele está conhecendo equivocadamente, mas ele está compartilhando. Então hoje a gente tem ele para corrigir um pouquinho de gente. Se a gente deixar que isso se alastre, acabou. Não tem como corrigir, então a gente precisa. Então eles mexem nas suas agendas, nos seus afazeres e levaram-no consigo, Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. O texto mais à frente vai nos falar que Apolo retoma a sua atividade evangelística de proclamação da palavra, mas agora, após ter sido discipulado, agora, após ter sido instruído, de fato, no caminho do Senhor. Então, nós precisamos cumprir a comissão de instruir em todo o tempo. E, como último, esse de fato é o último, não sou aquele avião que vai ficar sem arremeter. Em Antioquia da Pisídia, Atos 13 agora, Paulo começou pregando o evangelho publicamente na sinagoga. Tendo muitos dos judeus e prosélitos crido, estes seguiram Paulo e Barnabé. Os dois então dedicaram atenção imediata a estes, falando-lhes e exortando. Na semana seguinte, quase toda a cidade ajuntou-se para ouvir a palavra de Deus. Alguns rejeitaram a mensagem, verso 46. Outros creram, verso 48. Os apóstolos se propuseram a dedicar tempo aos interessados. Uma outra lição apostólica. Nós evangelizamos a todos, mas gastamos tempo com os interessados. Repetindo,
evangelizamos e proclamamos a salvação a todos, mas gastamos tempo com os interessados, porque ensinar requer tempo e não há tempo a perder. Então, nós precisamos buscar no Senhor sabedoria para perceber aquele cujo coração se inclinou para ouvir. Precisamos pedir sabedoria para saber como falar com o nosso irmão, porque a maior dificuldade que eu acho que tem no discipulado, depois da falta de tempo, é que no discipulado nós tocamos em pontos sensíveis em nossos irmãos. Apontar ou corrigir situações de um estranho é mais confortável, mas de um irmão da sua comunidade, que está com você domingo após domingo, culto após culto, requer muita sabedoria, porque a indisposição de um para com o outro, ela pode acontecer, mas que a paz do Senhor habite ricamente em nós, né? E seja essa paz, né, o nosso mediador de relações. Mas a custo, ou sobre o pretexto de preservar uma unidade, a custo da verdade, ela não pode existir. A unidade, ela deve ser preservada, mas nunca à custa da verdade. A verdade vem primeiro, porque a verdade, em amor, é para a vida e promove cura. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua, de maneira que nós possamos instruir uns aos outros, edificar uns aos outros, discipular uns aos outros, sendo discípulos, discipulando para discipular outros tantos. Amém? Bom, Evani?